Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui reunida para falar sobre passeios escolares. Eu, por exemplo, vivenciei isso há pouco tempo, tanto com meu filho quanto a minha filha, e eu fiquei muito na dúvida, né, sobre o que fazer, deixar, não deixar, ir no passeio junto com a escola, o que a gente deve pesar nesse momento, como a gente toma essa decisão. O que vocês acham? Cá, me conta aí. Não, eu acho que assim, realmente é uma decisão muito pessoal, muito delicada e que precisa realmente cada mãe seguir aí seu coração, seguir a sua intuição, né? Recentemente eu tive essa oportunidade de decidir, porque foi o primeiro passeio do Lucas, ele está com 6 anos, vai fazer 7 agora, mas o que me fez decidir por deixar ele ir foi exatamente pela confiança na estrutura do passeio e na forma que foi planejado pela escola, né? Então, era um passeio que já estava no próprio calendário da escola, então, desde da primeira reunião, a gente já sabia que esse passeio ia acontecer. Então, já estava planejado e a gente viu que estava bem estruturado, o local, como que eles iam, o ônibus, o transporte, como a coordenação, com os professores, os assistentes, quem iam com as crianças. Então, assim, na minha tomada de decisão, né, eu e o meu marido, a gente tomou assim, olha, se a gente confia na escola e está vendo que essa estrutura é uma estrutura que está gerando confiança para a gente, não tem por que não deixar ele ir. Porque eu acho que uma outra coisa importante também é que a autonomia da criança, né, a autonomia até que é gerada até a gente quando chega a ser adulto, começa na infância. Então, assim, eu penso assim, quanto antes eu der essa oportunidade para ele já ir ganhando essa segurança, eu vou estar ajudando ele. E não, de repente, assim, ao contrário do que eu pensava, né, de criar um controle, de gerar não uma proteção e querer protegê-lo e não deixando ele ir no passeio. Então, assim, a decisão foi, vamos dar essa oportunidade para ele. E ele adorou e foi ótimo e deu tudo certo. Então, a nossa decisão foi baseada nisso, né? Porém, envolve outras coisas também, né? Que é legal a gente ouvir a opinião de todas as outras mamães, né? No meu caso, por exemplo, o que aconteceu? Por que eu não deixei? Porque eu normalmente até deixo, e eu fui até pensando porque eles já estão, tem 7 e 9, então já estão numa idade que vão a passeios, né? E já vão desde pequenininho, porque já foram a passeio quando a gente morava em Portugal para a praia, que passava uma semana indo à praia com as professoras, eu deixava. Mas quando chegou agora esse passeio aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não está a cidade mais segura, infelizmente. Tinha tido um evento no caminho que eles iam passar para o passeio, de queimarem ônibus, uma confusão durante o dia. E aquilo me deixou muito preocupada. Eu falei, gente, como é que vai passar um ônibus com criança num local que hoje não é um local seguro para se andar, né? Não é um local nem que eu vou passar, que eu passo normalmente. E aí a minha decisão foi não deixar ele ir no passeio, porque não era um lugar, assim, um lugar tranquilo, em que eu me sentiria segura, não pela escola, né? Porque, como você falou, a escola criou a estrutura, iam professores, era um ônibus, né, legal para se levar as crianças. Esse lado não me preocupou. O que me preocupou foi a segurança fora da escola, a segurança fora do ônibus, a segurança do local que ele ia passar. E acabei não deixando ele ir. E a minha filha também ia na semana seguinte para um outro passeio que era num local mais seguro. Eu até deixei, mas como eu não deixei meu filho, ela tipo assim, mas você não deixou ele, você vai deixar eu ir? Como é que é isso? Aí eu falei, não, você resolve, assim, o lugar é mais seguro, mas se você não se sentir segura, não vai. Porque aí ficou aquela, né, como eu tô preocupada com um e não deixei ele ir, não tô preocupada com ela e vou deixar ir. Então é difícil, gente, é muito difícil. Eu acho, na verdade, né, Lu, que vai muito dessa nossa segurança mesmo. Eu, por exemplo, no teu lugar, teria feito o mesmo. Eu também não tenho problema com passeio, minha filha sempre foi em todos os passeios.
passeios até para mais longe, mas sempre de um dia. Eu, por exemplo, não deixei a minha filha ir num passeio que tem na escola anual, que é um passeio de 4 dias, que eles vão para um lugar para ficar 4 dias, porque eu achei que ela é pequena ainda para isso, eu ainda não senti segurança, eu acho que vai ter um momento certo para isso, Que né? idade, Todos os anos tem. 4 dias, que idade? Então, eles vão desde os 6 anos. Então, eu não deixei o ano passado e esse ano que minha filha, enfim, né, eu não deixei. Mas tem mãe que deixa e tá tudo bem, mas eu não sinto essa confiança de deixar. Mas eu confio muito na escola e não é uma questão da confiança da escola. Eu acho que é dessa segurança que a gente tem, da onde a gente está conseguindo ir para a gente não surtar também, porque também não adianta a gente deixar e ficar surtando, né, enlouquecendo a escola ou enlouquecida dentro de casa, né? Então, eu acho que é bacana a gente ver os pontos, claro, né? Então, vai num passeio, conversa com a escola, vê a quantidade de professor que vai, vê que o ônibus, né? Que tipo de ônibus, vai ter algum tipo de comunicação, a escola se comunica durante o dia, não se comunica durante o dia, né? Como é que vocês costumam receber? Eu acho que a gente tem que fazer uma listinha assim do que a gente, né? O que vai fazer a gente se sentir segura de perguntar para a escola. Mas eu também concordo com o que a Camila falou, que tem que ter a segurança na escola que a gente está confiando no nosso filho, né? Porque se tem esse planejamento, se a escola acha que é tão importante, minha filha, mês passado, foi para uma aldeia indígena e foi fantástico. Ela comeu, né? Enfim, como os índios, ela subiu em árvore. Então, eu acho que é uma experiência muito rica e muito válida. Eu acho que assim, quando vocês estão falando, o que eu penso que vem assim pela minha cabeça é que eu acho que a gente está falando uma questão maior, que é como lidar com esse mundo de hoje, que está mudando muito, que está menos seguro, e nesse caso eu não acho que seja só no Rio de Janeiro ou São Paulo, né, ou cidades do Brasil, né? Eu acho que o mundo todo está mais inseguro e a gente vê coisas acontecendo no mundo, em cidades supostamente seguras, né? Então eu acho que é um desafio para todas as mães e todos os pais, porque a gente tem que chegar num equilíbrio de deixar aí os nossos filhos para terem as experiências que eles precisam ter, né? Porque eles precisam estar aí no mundo. E, claro, dependendo de cada idade, né? Eles vão ter liberdade. Uma criança com 6 não é a mesma coisa que uma criança com 10. Mas é esse equilíbrio entre dar a eles essa oportunidade de ver coisas, de estar expostos às coisas e não, por exemplo, estar sempre dentro de uma escola, né? Porque o passeio é uma parte fundamental. E, ao mesmo tempo, manter eles seguros. Para mim, isso é um grande desafio e eu acho que, no fundo, é isso que a gente está falando hoje em dia. Né? Não é só as escolas, é tudo, é assim, e a gente pode até pensar, deixo a minha filha ir para a casa da amiguinha, deixo dormir lá, Então, eu acho que isso é que a gente tem que pensar, e eu acho que não tem resposta fácil, né? E a gente tem que sempre pensar de caso a caso. Em relação à escola, eu, por exemplo, nunca foi uma questão para mim, porque todos os passeios foram tranquilos, mas é uma coisa que me preocupa, porque eu não quero podar minha filha e deixar que ela deixe de fazer as coisas, mas eu também quero que ela fique segura, tá? Então eu não tenho resposta, eu só tenho questões, né? O que eu faço, Paty, assim, a gente vai decidindo na oportunidade, né? Quando chega, você avalia, porque também é um momento. Tenho certeza que se a Luciana não tivesse passado, talvez, pela experiência de ver aquilo acontecendo naquele caminho, naquele trajeto, 1 semana ou 2 semanas antes, talvez você deixasse. E aí, nesse momento, você falou, pô, não rola, não vai rolar, né? Te deixou insegura. Você ia falar, né, Lu? Desculpa te cortar, mas já que comecei, eu sou meio, sei lá, aqui, por exemplo, a Antônia já via, o primeiro passeio dela foi com menos de 3 anos, foi com 2 anos e 10 meses, no ônibus, sozinha, com todo mundo, por um museu aqui perto, e foi, sabe? E foi lindo ver. A gente foi para a porta da escola, vimos eles entrando no ônibus e ela amou, ela se sentia, dava tchau da janela ali, super, sabe? Meu momento, meus amigos, estou saindo sozinha. Então, assim, aqui a escola pratica isso desde muito cedo, né? Eu, quando recebi a informação de que ela ia fazer um passeio, ela faz aniversário no final do ano, então ainda não tinha completado 3 anos, alguns amiguinhos já, mas eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, meu bebê, não, como assim, né?
mas ninguém dizendo que não, falei, não vou ser a única. Então vamos, né? E aí é um passeio que a escola já faz há mais de 10 anos e nunca deu problema. Eu falei, tá, então vamos, né? Deixei. Mas essa coisa, né, de você deixar aí e tal, isso me vem na cabeça um conceito que eu conhecia, na verdade que a gente tem muito presente dentro da gente, mas eu conheci com um autor que chama Winnicott, que ele tem um conceito da mãe suficientemente boa. E eu acho isso fantástico, porque é aquilo, você não pode ser boa no limite de você não ser super protetora, né, e não permitir que seu filho experimente, e pelo contrário, né, você vai desenvolver até uma criança que, né, está esperando o mundo trazer aos pés dela tudo que ela precisa. Não, deixa ela ir, deixa ela desenvolver, e você também não vai negligenciar. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que conforta, porque ser essa mãe suficientemente boa, nem para mais, nem para menos, é o necessário, assim, é o ideal para que a gente consiga extrair dos nossos filhos, assim, esse desenvolvimento pleno dessa autonomia que a Camila falou. Então, eu estou com a Paty, não tem resposta certa, mas eu acho que a gente tem que estar aberto a avaliar dentro daquele contexto, naquele momento, o que faz sentido, não só para você como mãe, mas para o desenvolvimento do teu filho também. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito fundamental. Eu acho super importante o que você falou, Di. Então, assim, o que eu faço? Eu tento ter consciência, né? Se eu estou sendo muito super protetora ou não. E, na dúvida, eu busco ajuda. Então, assim, eu vou pedindo opinião. Para criar esse equilíbrio. Então, assim, por exemplo, na minha casa eu tenho esse equilíbrio com meu marido, porque ele deixa tudo. Eu sou mais... Então, vamos lá, vamos conversar. O que você acha? É uma preocupação de fato, ok, tem essa insegurança nesse caminho, nesse trajeto, então não vamos deixar, ou é uma questão de superproteção e de medo, né, que todo mundo tem, e aí não, tem que lidar com isso, tem que deixar a criança ter essa experiência. Então, acho que buscar também ajuda fora, né, você entender o que você está sentindo e buscar ajuda fora também vai você vai conseguir tomar uma decisão mais não é acertada, não sei se é acertada a palavra certa, mas mais em paz, pelo menos, né? Você pediu ajuda até pra gente, inclusive, né? Eu lembro que a gente foi. Eu não tô doida. Gente, contem aí pra gente aqui o que vocês fazem nessas horas, se vocês costumam deixar os seus filhos irem no passeio da escola tranquilamente, ou vocês ficam com o coração apertado, olhando pro celular, esperando uma mensagem que enviaram. A gente quer saber como vocês lidam com isso, porque não tem resposta certa. Mas a gente tenta fazer sempre o nosso melhor, é claro. Então, olha, compartilhem o vídeo, assinem nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo, certo? Certo! Certo! Tchau! Beijo!